No tocante às relações do espiritismo com a medicina, a institucionalização espírita e igrejeira cortaria qualquer possibilidade de entendimento. O espiritismo não tem por objetivo opor-se à medicina, mas ajudá-la na melhor compreensão da natureza humana e dos recursos naturais de que esta pode dispor para o seu maior progresso. Completando a imagem parcial do homem de que a medicina dispõe, o espiritismo a levará, como já está levando, à utilização dos recursos insuspeitados do espírito. A mediunidade, fonte inesgotável de recursos espirituais no combate às doenças, seria renegada pelos médicos. A finalidade do espiritismo nesse campo é colocar os recursos mediúnicos nas mãos de médicos esclarecidos para o benefício de toda a humanidade. As descobertas de Kardec seriam postas à disposição de todos, como o foram as de Pasteur. Esse é um dos objetivos, esse é um dos motivos da exigência kardeciana de mediunidade gratuita. A profissionalização mediúnica seria um atentado à própria finalidade do espiritismo, sempre aberto a todas as investigações para melhor servir a todos e em todos os tempos. Kardec intuiu desde logo esse problema, recorrendo à clínica de Mer para o controle dos casos de mediunidade curadora. Disso resultou a conjugação médico-espírita, hoje em franco desenvolvimento, evitando o divinismo fanático das seitas religiosas que proíbem aos adeptos recorrer à medicina. Não somos apenas espíritos, mas espíritos encarnados, dotados de corpo material que é objeto dos estudos e da terapêutica médica. A maioria absoluta dos espíritas utiliza-se de ambos os recursos, o médico e o mediúnico, no tratamento das doenças. Compreendem que os recursos em causa atendem aos dois elementos da constituição humana, o material e o espiritual, sendo por isso necessário conjugar as duas ações terapêuticas, agindo cada uma no seu campo específico. Na proporção em que se acentuar a evolução espiritual do homem, os recursos espirituais se intensificarão no plano mediúnico, contribuindo para a espiritualização da medicina. A medicina espiritualizada pertence aos mundos superiores, entre os quais a Terra brilhará um dia, como planeta vitorioso, apesar de todas as incompreensões e dificuldades dessa fase de transição. Compreenderemos então que Deus concede os seus recursos ao homem na medida em que ele se torna capaz de utilizá-los sem deitar-se na cama preguiça do comodismo e da irresponsabilidade. A mediunidade curadora é hoje mais perigosa do que benéfica em nosso mundo, porque excita a vaidade e a ambição dos médiuns e de seus familiares, além dos agudos interesses políticos sempre despertados na comunidade, envolvendo os médiuns em manobras sutis que acabam por afetar a sensibilidade mediúnica e desviar o médium de sua verdadeira missão. Na maioria dos médiuns de cura, os primeiros sucessos provocam espanto e humilde respeito pelos espíritos que os assistem, mas a continuidade dos sucessos torna os fatos corriqueiros e o médium acaba se convencendo de que age por si mesmo. A fascinação do dinheiro e do prestígio social e político levam o médium à exploração simoníaca dos seus dons. Ao benefício das curas materiais, opõe-se então o malefício das enfermidades espirituais, criando dificuldades e conflitos de toda espécie. O pior desses males é a situação contraditória em que o médium acaba caindo, fingindo humildade e cultivando a arrogância e, não raro, na falta da assistência espiritual que se afasta, entregando-se à prática de expedientes condenáveis. As condições morais do nosso mundo ainda não permitem a constância da terapêutica mediúnica ostensiva no planeta. Os médiuns de cura são voluntários da espiritualidade que se julgam capazes de vencer essas condições adversas, mas na maioria fracassam, cedo ou tarde, caindo nas mãos de exploradores visíveis e invisíveis. Com isso, aumentam as suspeitas e desconfiança da medicina, acrescidas pelo ambiente de competição entre os médiuns e médicos. Lutas mesquinhas se desenvolvem, envolvendo famílias e comunidades, num torvelinho absorvente de ódios e disputas desesperadas. O que era uma bênção transforma-se em maldição. Esses são os motivos por que a mediunidade curadora de grande eficácia é rara, aparece esporadicamente, o que também contribui para afastar o interesse científico puro
desse campo de tantas e tão grandiosas possibilidades para o desenvolvimento da medicina. Quando os médiuns resistem a todas as tentações, não escapam às calúnias, perseguições, processos criminais e prisões, como já acontecia na era apostólica. Os métodos de combate aos fatos mediúnicos inegáveis continuam a ser os mesmos em nossos dias. Para superar essas dificuldades milenares, os espíritos superiores preferem agir em silêncio nos processos de curas espirituais diretas, geralmente desapercebidas, em que a medicina só considera a ação espontânea dos recursos naturais do organismo do doente. Nessa cômoda posição hipotética, a maioria dos médicos não percebe a contradição em que cai, atribuindo poderes sobrenaturais ao organismo carnal dos doentes, onde ocorrem milagres de fé ingênua, com a violação pela própria natureza humana das leis naturais. As relações medicina e espiritismo são de importância básica para ambos e particularmente para a humanidade, mas não poderão melhorar enquanto os espíritas não tomarem consciência de sua responsabilidade doutrinária e os médicos não superarem os seus preconceitos, mais profissionais do que científicos, em relação aos problemas espirituais e, em particular, ao espiritismo e à mediunidade curadora, hoje comprovada em sua realidade auspiciosa nos grandes centros universitários do mundo. Os conceitos do sagrado e do sobrenatural de um lado e os preconceitos científicos de outro ainda pesam esmagadoramente sobre a nossa cultura, que terá de alijar esse fardo para sobreviver.